Olá, boa noite para você que acompanha a TV Câmara, seja pelo canal 16 ou pelas redes sociais. Está começando mais uma edição do programa Educação e Cidadania. Hoje o nosso assunto é a inovação na educação. Por isso estão aqui comigo o administrador do Colégio Notre Dame, Fagner Vieira, e também o vice-diretor da escola, Vanderlan Lima. Boa noite, sejam bem-vindos à TV Câmara. Boa noite, Cláudia, boa noite a todos os telespectadores, comunidade de Passo Fundo. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre inovação no sentido da educação, né? Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Boa noite, Vanderlan. Boa noite, Cláudia, boa noite a todos que estão nos acompanhando. E, sem dúvida, um assunto mais do que pertinente, educação e inovação. É o que está na pauta do dia a dia aí e também uma forma de pensar o nosso futuro, o futuro da cidade, o futuro da sociedade como um todo, né? Educação e inovação. Perfeito, Vanderlan. Nós trouxemos esse assunto aqui hoje porque recentemente o Colégio Notre Dame, então, sediou um evento importante para o nosso município, que foi o workshop Cocriação de Projetos, Modernização da Administração Pública, realizado pela Secretaria de Inovação. Expliquem para a gente como é que foi esse evento, por que o Colégio Notre Dame sediou, então, esse workshop? Eu preciso, antes de comentar sobre o workshop em si no colégio, colocar um ponto de vista do sentido da inovação. Eu sempre fui muito cético assim, em relação à inovação, porque quando a gente pensa em inovação, geralmente a gente pensa em algo muito revolucionário, ou algo que quebre barreiras, algo que seja muito, muito específico assim, na questão da revolução. E participando do Pacto da Inovação como entidade, né, Notre Dame, eu consegui observar que inovação, na verdade, ela pode existir em diversos âmbitos. E um deles é no sentido de inovar o que já existe, né, e levar para locais que ainda não existem. Então, por exemplo, a nossa rede Notre Dame, a gente pensa assim, quando pensa em educação, as irmãs, por exemplo, têm uma obra na África, né? Essa obra na África contempla aí a educação e a gente pode se perguntar quem faz educação na África, né? Então isso é algo muito inovador. Então para nós assim a gente começou a entender a inovação como um ponto que parte de um princípio de que não precisam ser inovações radicais. São inovações que a gente leva para o trânsito, que a gente leva para a sociedade, que a gente leva para resolver problemas. Então, nesse sentido, acho que o Pacto agregou muito, não só para a sociedade como um todo, mas também para a nossa entidade. Nós fomos procurados também como um parceiro do Pacto da Inovação, né? E o Notre Dame hoje atua no seguinte sentido: nós somos parceiros em emprestar os nossos locais, emprestar os nossos profissionais, né? Porque tem uma questão que a inovação ela pede muito a questão do investimento, só que o investimento não é só a questão financeira também. Tem a disponibilidade dos profissionais de estarem ali, né? Então, isso tudo quando surgiu esse convite, a gente disse, olha, não tem como não participar, né? Nós temos que dar a nossa disponibilidade, dar o nosso tempo para participar desse projeto. E nesse sentido, então, a secretária Bárbara nos convidou, nós aceitamos e junto com outras instituições também participamos desse projeto que é muito bonito para Passo Fundo, que é o Pacto. Que legal. Isso. Vanderlan, nada melhor do que um ambiente escolar para falar de inovação, né? Porque o próprio Pacto fala muito sobre criatividade, empreendedorismo. Então, os jovens aí, como você falou antes na abertura, são o futuro, são as pessoas que começam a pensar, né, nesse passo. Não, sem dúvida. E ao encontro do que o Fagner colocava aqui, justamente esse aspecto fundamental de compreender na prática o conceito de inovação. Porque, de forma geral, muitas vezes, e é natural, nós falamos de inovação, já pensamos em algo tecnológico, digital, ultra avançado, mas não só, também, mas não só. Porque a inovação, muitas vezes, é apenas uma forma de olhar, de pensar e fazer diferente daquilo que já estava sendo feito.
e como o Fagner colocava, muitas vezes levando uma ação até um local que não tinha acesso àquela praticidade ou àquele benefício. E aí entra a educação, aí entra o Colégio Notre Dame enquanto rede Notre Dame. Aqui em Passo Fundo nós temos 2 unidades, a Escola Notre Dame Menino Jesus, o Colégio Notre Dame aqui na Avenida Brasil, tendo projetos que coloquem o estudante como protagonista. Porque pilares da inovação na área da educação tem muito disso. O estudante como protagonista, ele tem de estar à frente com a sua criatividade e também o trabalhar isso não só para a escola, como um todo, a cultura do engajamento. Se nós não temos a cultura do engajamento, o pegar junto, né, essa coparticipação, a cocriação, as coisas não andam. Então, nós nos sentimos muito à vontade, não só em falar em inovação, porque isso é algo que nós respiramos e está no DNA do que é educação de verdade, de educação no seu dia a dia. Né? Perfeito. Fagner, uma das suas falas ali durante o evento foi que a educação, especialmente essa educação inovadora, desempenha um papel essencial na formação de cidadãos, preparando eles para os desafios, né? Os desafios ali, você citou os desafios do século XXI, hoje a gente fala geração Z, geração Y. Realmente, então, é a educação a base para preparar para esses desafios. Perfeitamente. Enquanto instituição, a gente imagina a inovação em 2 pilares principais, que é a criatividade e a coragem. Então, os nossos pedagogos e toda a nossa equipe estimula muito essa questão de ser criativo, de ter coragem para fazer as coisas, de não ter medo, de seguir em frente. E o professor Vanderlan também pode comentar um pouquinho mais nessa ação com os estudantes, né? Ele está mais por dentro disso, mas o estudante Notre Dame, ele tem diversas oportunidades dentro de diversos projetos de desenvolver ações de melhoria da nossa própria região, da nossa própria escola, da comunidade que está em volta, né? Porque o fato é que você tem que ser inovador, muitas vezes, é na tua comunidade, né? Aonde você está interagindo. A gente fala muito em inovação, é buscar que algo melhore, né? Então, às vezes, notar algum problema naquela comunidade, como você falava, Fagner, e trazer a resolução daquele problema, Vanderlan. Não, perfeito. Até, inclusive, para ilustrar de uma forma bem prática esse aspecto que o Fagner coloca aí, por exemplo, agora na primeira semana de outubro nós vamos ter a FECOND, Feira do Conhecimento Notre Dame. E qual é o tema deste ano? Cidade do Futuro. Então, todas as turmas, todos os estudantes do Colégio Notre Dame, da educação infantil à 3ª série do ensino médio, claro que guardadas as devidas proporções, todos eles estão com a tutoria dos professores, enfim, da equipe pedagógica, desenvolvendo projetos, pensando a cidade do futuro. E claro que isso traz também um outro conceito que está por trás de tudo isso. Para nós, educadores, para nós, gestores de uma instituição de ensino, é fundamental o quê? Cuidar do presente. Cuidar dessa criança, desse estudante. E esse cuidar aqui é no sentido pedagógico também. Por quê? Porque uma forma de nós garantirmos o nosso futuro é cuidando desse estudante, dessa criança, desse jovem, no sentido de direcioná-lo ou de proporcionar vivências, experiências para que, sim, possa estar ali se formando um cidadão que, fundamentalmente, seja capaz de intervir no meio em que vive. E a gente sempre espera que intervir de forma positiva, né? Perfeito. Vanderlan, interessante isso que você falou, que esses projetos começam desde a educação infantil. Parece, porque muitas vezes falar para os jovens sobre inovação, sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, pode parecer mais fácil, mas vocês começam então com essa educação, inserindo, né, essas temáticas desde os pequenininhos. Perfeito. E aí nós voltamos também num dos primeiros tópicos da nossa conversa aqui, que a inovação ela está atrelada à questão da tecnologia. Sim, e não abrimos mão disso e procuramos de forma pedagógica utilizar isso com responsabilidade. Mas também
A inovação, daqui a pouco, lá na educação infantil, pode ser trabalhada de uma forma que nós tenhamos numa cidade do futuro ou numa sociedade do futuro pessoas com uma alimentação melhor, com um emocional melhor, enfim, abrange uma série de situações aí. Poxa, mas isso é inovador? Sim, pode ser inovador quando nós temos uma sociedade, por exemplo, aí habituada ou direcionada para o fast food. Você vai inovar, né, educando essas novas gerações com uma alimentação saudável. Um exemplo, né? Então, abre-se um leque muito grande nessa questão do fazer a inovação na educação. Esses processos no início são difíceis, né? Quando você quebra uma barreira, como você citou a alimentação, por exemplo. Bom, vamos oferecer um restaurante que só comercializa alimentação saudável. Quando você quebra essas barreiras é difícil, mas depois com a adaptação isso mostra as vantagens, né? Fagner, Vanderlan, vocês na escola sabem muito bem disso. Sim, com certeza. E também, até nessa questão, o professor falava dos menores. Com os maiores, o desafio já fica um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, vamos dizer, né? Já é colocado para eles a questão a Smart Cities, por exemplo. Quais as soluções que vocês vão criar nesse sentido, né? Eles são mais exigentes, São né? mais exigentes, exatamente, né? E assim surgem projetos de controle de qualidade do ar, essa questão da própria reciclagem, né? Isso tudo dentro de um processo visando a cidade de Passo Fundo. E eu acredito que seja isso também que o município mesmo procura, né? Soluções para a nossa cidade. Nós temos aqui hoje em Passo Fundo grandes empreendedores, né? Grandes lideranças, nós temos instituições de ensino superior que formam pessoas capazes de trabalhar na liderança dessas grandes empresas. Então, reunindo todo esse público, imagino o que pode sair, né? Então, estava mais do que na hora de Passo Fundo também entrar nessa questão da inovação. E a gente vê isso tudo como muito positivo, né? Perfeito. Fagner, Vanderlan, a gente vai fazer o intervalo do nosso programa, mas em seguida a gente retorna com outras informações aqui no Educação e Cidadania. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Estamos de volta com o programa Educação e Cidadania aqui na TV Câmara. Você que acompanha pelas redes sociais ou pelo canal 16, hoje estou recebendo o administrador do Colégio Notre Dame, o Fagner Vieira, e também o vice-diretor da escola, Vanderlan Lima. Nós estamos falando sobre inovação, sobre educação e, claro, a relação, né, entre esses dois processos muito importantes. Fagner, a gente terminava ali o primeiro bloco falando sobre a relação da sustentabilidade com a inovação. Você falava que isso é muito importante para as cidades, né? Passo Fundo hoje trabalha com a questão cidade inovadora, né? A própria secretaria, o Pacto de Inovação são para isso. No Colégio Notre Dame, então, que outros projetos a gente pode falar, que outros processos com relação a isso, a esses processos de inovação, de sustentabilidade? Bom, nós temos, assim, diversos processos e projetos, né, pedagógicos nessa linha, e a questão é o seguinte: nós temos principalmente uma cultura voltada para a inovação, porque não adianta a gente também falar em inovação e daqui a pouco cortar o professor em sala de aula. Cortar o professor que de repente vai bagunçar a sala, vai deixar a sala suja, vai sair para o pátio, vai fazer uma bagunça. Então a gente procura incentivar e fomentar essas coisas dentro do Colégio Notre Dame. Isso diz respeito à própria cultura dos gestores, dos funcionários também, de todos aqueles que fazem parte da nossa escola.
Então eu acredito que nesse sentido isso é muito importante, e é muito importante também que a sociedade entenda. Nem todo projeto de inovação vai ser viável inicialmente. Eles começam de uma forma inviável, né? E nesse sentido a gente tem muita compreensão de colocar a piazada ali no pátio para fazer bagunça, a gente coloca eles para fazer essas feiras, enfim. Tem projetos desde a educação infantil na questão da sustentabilidade. Os próprios processos administrativos também passam por questões de a gente sempre se perguntar o que a gente pode melhorar, aonde que a gente pode otimizar um processo nesse sentido, sabe? E nisso também a nossa instituição acaba investindo muito em tecnologia, né, nos processos pedagógicos, acaba investindo bastante em informação, né? E é claro que o professor também pode contribuir. Não, sem dúvida. E esses projetos aí abarcam as mais diversas áreas do conhecimento, tranquilo. Agora, algo que tem sido assim bastante significativo para nós, e nós percebemos o nosso estudante engajado e muitos deles já visualizando possibilidades num futuro próximo, é o processo de internacionalização. Por exemplo, hoje nós somos um distrito da Texas Tech University, aqui em Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul, é uma cidade com um pouco mais de 200 mil habitantes. Nós temos um distrito de uma das maiores universidades norte-americanas, que é o Colégio Notre Dame, assim como também a Escola Menino Jesus Notre Dame. Então, são movimentos que permitem o estudante estar também em contato com outras culturas, outras formas de conceber o meio em que vive. Isso provoca, isso suscita a criatividade. E também temos outras iniciativas, como por exemplo, na primeira semana agora na próxima semana, está perdido o calendário. Na próxima semana nós temos um grupo de estudantes, e isso a gente faz todos os anos, que está indo numa viagem cultural a Montevidéu e Colônia do Sacramento. Mas por que eu trago a questão da inovação e relaciono a essa viagem? Porque hoje, falando daí também de tecnologia, o Uruguai é um dos principais polos de investimento das Big Techs aqui na América do Sul. O Uruguai hoje é o país que tem o maior índice de exportações em TI per capita da América do Sul, com investimentos milionários de grandes empresas, as chamadas Big Techs, aonde? Num país que tem aí cerca de 3 milhões e alguma coisa de habitantes. A gente costuma dizer, e isso não é pejorativo, é uma realidade que nós temos que olhar, que no Uruguai nós temos mais bovinos do que pessoas. O rebanho, o Uruguai, é cerca de 9 milhões de cabeças de gado, nós temos 3 milhões e poucas pessoas ali, né? Então, um país pequeno, aqui no Cone Sul, nosso vizinho, e com empreendimentos, com startups florescendo dia após dia e ganhando notoriedade no cenário internacional. E os nossos estudantes nessa viagem, claro que tem toda a parte histórica, também tem a questão da comunhão, isso é normal numa viagem estudantil, mas também eles entram em contato com testemunhos de pessoas que estão envolvidas nesse movimento aí no país vizinho. E por que não trazer muitas vezes essas ideias, esses exemplos que nós temos aí tão próximos de nós, né? É possível, uma pergunta para vocês agora, é possível aliar essas práticas, né, inovadoras, essa questão tecnológica, com a educação tradicional? Porque a gente sabe que o Colégio Notre Dame também busca muito isso, né, manter valores da congregação. Então, é possível aliar, então, essas duas questões, a educação tradicional com a educação inovadora? Eu creio que sim, e nós somos, obviamente, eu acho, disso. Um exemplo disso. Existem também na cidade, com certeza, outras escolas de educação básica, também cristãs e tudo, né? Mas eu gostaria também de fazer um complemento anterior, se me permite, claro. Cláudia, porque você pode ver que na fala do professor Vanderlan, o pedagógico é sempre aquele que sonha, né? É o que tem a criatividade, o que de fato traz a inovação para dentro de uma escola.
E a inovação também pressupõe que as equipes sejam multidisciplinares. Então, até por isso o fato, hoje nós temos aqui representantes da administração e também do pedagógico. Por quê? O pedagógico sonha, a administração tem que ir lá e, com coragem, tentar viabilizar isso, né, de alguma forma. E nós temos, assim, no Colégio Notre Dame, grandes sonhos também por fazer, né, grandes projetos dentro do nosso planejamento estratégico até 2028. E dentro do nosso planejamento estratégico está justamente a questão do próprio carisma das irmãs, né? As irmãs Notre Dame estão presentes conosco, né? Nós temos na direção hoje do Colégio Notre Dame uma irmã já muito capacitada, a irmã Ilse Favaretto, muito experiente, que serve de base também para os mais novos, né? Assim, que estão entrando a aprenderem também a fazer gestão escolar. E, nesse sentido, eu creio que, com certeza, a gente consegue aliar o tradicional com a inovação, tendo uma equipe multidisciplinar, equipe que pensa diferente, né? Traz ideias diferentes, equipes que viabilizam aquela ideia. Nesse sentido, acredito que sim. Perfeito, até porque princípios da Rede Notre Dame é aquela parte que a gente chega e diz assim, os nossos princípios são inegociáveis. E você não abre mão dos teus princípios, dos seus valores para inovar. Muito pelo contrário. Hoje nós não poderíamos colocar no patamar assim, pode ser inovador? Deve. Até porque se hoje, olhando do ponto de vista mercadológico também, que é da área da educação, se nós não formos inovadores, nós estamos fora. Mas ao mesmo tempo também os profissionais que trabalham conosco, as famílias que nos procuram, têm bem claro isso, que nós somos uma escola que tem uma tradição centenária, né? Temos 101 anos de Brasil, 101 anos de Notre Dame em Passo Fundo, e isso é bem claro para as nossas famílias, nossos colaboradores, de uma forma geral, que nós temos os nossos princípios e os nossos valores. E quando falamos de princípios, eles são inegociáveis. Perfeito. Isso também vai muito da capacitação de profissionais, Vanderlan. Um pouco o Fagner falou isso, mas é essencial que a equipe esteja alinhada, que profissionais, desde como o Fagner falava antes, desde, os professores, funcionários administrativos, toda a equipe ela passa por capacitações também. Com certeza, Cláudia. E algo assim, muito especial na Rede Notre Dame, nós temos o Dia do Educador Notre Dame. E no Dia do Educador Notre Dame, que é lá no 13 de maio, nós celebramos com todos aqueles que fazem parte da nossa equipe. Desde o que eles carinhosamente falam, os estudantes, o tio que me recebe lá na portaria, né, até o pessoal, os nossos colegas que colaboram na limpeza, na recepção, na telefonia, na secretaria, enfim, todos os setores, o pessoal da assessoria de comunicação, enfim, todos nós somos, de uma forma ou outra, educadores Notre Dame. E aí entra também essa questão da capacitação. Nós temos vários movimentos que capacitam os profissionais, alguns processos são desenvolvidos mês a mês, outros de uma forma mais específica, são mais espaçados, mas nós cuidamos muito disso. Nós precisamos capacitar os nossos profissionais constantemente. E claro que, com certeza, sem dúvida nenhuma, o nosso administrador vai nos apoiar nos nossos sonhos, vamos conquistar espaços físicos dentro do colégio, né? Porque a conquista, a remodelação de um espaço, isso é fundamental, mas quem faz a coisa acontecer é o professor na sala de aula, é o professor que reúne a sua turma lá no pátio, lá no sítio. Então, isso é fundamental. E para que isso aconteça, nós temos que estar capacitando, acompanhando, caminhando juntos. Né? Perfeito. Para a gente encerrar tudo isso que a gente falou, então, traz um impacto muito grande para a nossa sociedade, para a administração pública. Lá no início a gente falou do workshop que tinha o objetivo de falar sobre a modernização da administração pública e, claro, a gente falando de educação vai trazer consequências positivas para isso. Gostaria que vocês, né, deixassem já a mensagem de encerramento, Fagner, Vanderlan, sobre esse processo, sobre a inovação como um todo. Eu gostaria de desejar a todos os educadores, não só Notre Dame, mas os educadores da cidade de Passo Fundo, e isso inclui funcionários, professores, como o professor Vanderlan disse, que tenham sempre coragem, que não desistam da educação. A gente sabe que trabalhar com educação não é fácil,
né? Tem os seus desafios, mas nós precisamos de vocês como um todo. Então, que vocês continuem nesse trabalho bonito, esse trabalho que, acima de tudo, é um trabalho humano. Perfeito. Vanderlan? Sem dúvida. Falar de educação e inovação, como nós colocávamos lá no início, né, de certa forma nos deixa confortáveis, né? Mas os desafios são enormes. E esse aspecto que o Fagner coloca do não desista é a questão da cultura do engajamento. Nós todos temos que estar coesos, focados nos nossos objetivos enquanto sociedade, para que sim, nós possamos promover transformações positivas, promover transformações que venham ao benefício do todo, do que é público. E aí independe de administração, e aí a importância da sociedade civil organizada, da iniciativa privada, quer seja da área educacional ou das outras, que estejam imbuídas nesse projeto de inovação voltado para o benefício da nossa cidade. E claro que nós, enquanto rede de educação Notre Dame, nós não abrimos mão, porque faz parte da nossa essência esse cuidar, né? Uma educação com cuidado. E o cuidado, ele, como falava anteriormente, reflete o quê? Em benefícios no futuro. Até porque quem vai nos cuidar ali adiante são eles. Eles que hoje nós estamos cuidando, amanhã são os que vão nos cuidar. Obrigada, Vanderlan. Obrigada, Fagner, pela participação de vocês, por todas as informações que nos trouxeram aqui hoje. Né? Voltem outras vezes, temos muitos assuntos para falar aí, né, com certeza, sobre o Colégio Notre Dame, sobre a rede. E nós agradecemos também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Educação e Cidadania. Uma boa noite e até a próxima semana.